Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao nosso Deus toda honra, toda glória e toda adoração. Nós louvamos o seu nome pela grande oportunidade que temos de toda semana estar aqui estudando convosco a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Este canal é um canal que comenta a lição da Escola Bíblica Dominical, lição que é produzida pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, especificamente a lição de adultos, e nós estamos estudando nesse trimestre esta lição aqui muito abençoada. Todos os trimestres nós recebemos uma nova lição com uma temática sempre muito interessante. As nossas lições, nós temos aqui um formato, nós comentamos a lição, que geralmente ela tem 3, 4 tópicos, nós a dividimos toda em 10 tópicos para que você possa ter um olhar, de repente, mais amplo e uma ideia diferenciada. Muito bem. Queridos, esse trimestre nós estamos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estudamos já algumas lições interessantíssimas, como a ascensão de Salomão e a construção do templo, foi a nossa primeira lição. Depois estudamos o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Lição passada estudamos Acabe e o profeta Elias. E agora estamos estudando uma lição muito importante, a lição número 4 para 25 de julho de 2021, que fala sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal. Se você ainda não é inscrito no canal, eu lhe convido a se inscrever no canal, a deixar aí o seu like, é muito importante para o canal, fazer o seu comentário, aí tem um local onde você pode postar o seu comentário e divulgue esse vídeo com os irmãos da igreja, com os seus amigos. Vai ser um vídeo muito importante para a vida deles, um vídeo de edificação espiritual. Muito bem. Então, Elias e os profetas de Azerá e Baal. O nosso textuário nos diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. A verdade prática nos diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Nós temos a leitura bíblica em classe, que daqui a pouco iremos ler, e a nossa lição está dividida aqui, então, em uma introdução. O tópico número 1 vai tratar sobre o desafio no Monte Carmelo. O tópico número 2, a oração de Elias, incluindo aqui os preparativos de Elias ali do altar e sua oração confiante, E o terceiro tópico, Elias em Horebe, os feitos e a exaustão do profeta. Então, queridos, eu não vou comentar tudo que está na lição, mas vou trazendo aqui algumas ideias, que abrangem também a lição. Por isso que esse canal é chamado Escola Bíblica Complementar. Nossa leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 22 a 24, depois o versículo 26, 29, 30, 38, 39 e depois o capítulo 19, versículos 8 a 14. Uma leitura extensa, mas eu vou ler aqui o mais rápido possível. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam,
e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora, primeiro livro dos Reis, 19, do 8 ao 14. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Nossa introdução diz: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Isto, então, é o que está disposto na nossa lição. Já mencionei aqui os tópicos da lição e passarei, então, a citar aqui os 10 tópicos que nós conseguimos extrair de tudo isso. Tópicos que, de repente, despertam uma ideia em você. O primeiro tópico que eu coloquei aqui foi: situações difíceis exigem decisões firmes. Nós vamos ver no capítulo 18 do livro 1 dos Reis, capítulo 18 e o versículo 19, quando o profeta diz: Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Os irmãos sabem, porque nós já comentamos em lições anteriores, que Elias aparece a Acabe e anuncia que não haveria chuva sobre a terra, senão sob a sua palavra. E Elias foge, porque o profeta muitas vezes entrega uma palavra, né? E na grande maioria das vezes ele entrega essa palavra confrontadora, né? Porque o rei está desalinhado com a vontade de Deus e ele entrega a mensagem, porque ele tem que entregar, a mensagem vem de Deus para o rei e o profeta tem que entregar. E em seguida ele foge, nós já vimos isso, ele vai ali para o ribeiro de Querite, ali ele é cuidado pelos corvos que traziam pão e carne, não é, 2 vezes por dia para o profeta. Depois o ribeiro de Querite se seca e Deus ordena a uma viúva em Sarepta
que cuide desse profeta. Chegando lá, a viúva só tem um pouquinho de farinha na panela e azeite na botija, mas Elias pede que ela faça primeiro um bolo para ele. Isso tipifica, né, o quanto o reino de Deus deve ser uma prioridade na nossa vida. E ela faz primeiro um bolo para Elias, o profeta come, e a partir de então não falta farinha na panela nem azeite na botija. Mas, terminados esses 3 anos, Deus ordena que Elias vá se apresentar lá a Acabe. E quando ele vai se apresentar, ele então, é o que nós lemos aqui, ele pede ao rei que convoque esses profetas, que ele tanto prima, que ele sustenta, mantém, que eles vão para o Monte Carmelo, porque lá haverá um grande desafio. Então, convoque todos esses profetas para lá. Então, nós colocamos aqui que situações difíceis exigem decisões firmes. Não é fácil, irmãos. Praticamente, nós temos um homem contra 950 profetas, ou 850 profetas, digo, 400 mais 450, 850 profetas. E se o negócio dá errado? A gente tem que pensar nesse contraponto. Apesar que Elias vai confiante, porque ele sabe o Deus que ele serve. Mas aprendemos então que situações difíceis exigem decisões firmes, Nos tempos de dificuldade, nós precisamos de homens que tenham uma decisão firme, uma tomada de posição firme, que não fique em cima do muro, e que não parta para as decisões. Muito bem. O segundo tópico que nós anotamos aqui foi: não importa a maioria, mas quem é o seu Deus. Ora, são quantos profetas? Lá no versículo 22 disse, nos diz assim, então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens, fora os de Azerá, que são mais 400, Já citamos aqui 850 homens contra um. Mas nós já ensinamos aqui também que quando você está com Deus, você é maioria. Então, irmão, não importa se a situação é difícil, não importa se a crise está instalada, não importa o lugar onde você está, se Deus está contigo, você vai ser vitorioso nessa peleja. Eu gosto muito do Salmo 23, porque o Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Até aí maravilhoso, Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas ele diz mais à frente, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, o mesmo Deus que nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, que nos guia pelas veredas da justiça, é o mesmo Deus que pode permitir que eu passe pelo vale da sombra da morte, que tipifica uma situação extremamente difícil. Mas o salmista diz, eu não temerei, porque tu estás comigo. Foi o caso do profeta, tem 850 do lado de lá, fora o rei, ali também aconselhado por Jezabel, mas ele sozinho diz, vou enfrentar, e se Deus está comigo, Deus é maioria. Terceiro tópico da nossa lição, mais que nossa organização, importa a confirmação. Os irmãos vejam que quando Elias sobe lá ao Monte Horebe, agora vamos ver quem é Deus. Se Baal é Deus, ele vai responder com fogo. Se Deus é Deus, ele vai responder com fogo. Então, a primeira coisa que eles fazem é uma organização. Os profetas de Baal montam o seu altar, devia ter lá toda a sua configuração, Eles trazem 2 bezerros, Fica um para Elias, outro para eles. Eles vão preparar primeiro, cortar esse bezerro, lá no altar colocar a lenha dele e ninguém pode colocar fogo. Vamos colocar
A vítima, que era o bezerro, né, todo cortado lá em cima, e o Deus, que respondeu com fogo, esse é Deus. Eles colocam lá, clamam, como os irmãos veem no relato bíblico, se cortam, né, até o sangue ser derramado, se retalham, né, e nenhuma resposta. Que tristeza, né? Que infelicidade. Mas depois Elias, né, organiza o altar também, né? Organiza ali as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, coloca a lenha, coloca o novilho e quando ele clama ao Senhor, o fogo desce do céu. Então, o grande diferencial não é a organização do altar, os preparativos para o altar, né, mas o grande diferencial é o fogo do céu que vem para confirmar. Eu digo sempre, não fique muito preocupado, né, com a organização, não é, com as pessoas que te cercam, em ficar tentando provar as coisas que não precisam ser provadas, em dar satisfações para tanta gente. Mas eu tenho dito sempre, se preocupe com a sua fidelidade a Deus, com o seu relacionamento com Deus, e toda a força do nosso ministério, da nossa vida cristã, de uma igreja, é a confirmação do Senhor. Quando Deus confirma a obra das suas mãos, o inimigo fecha a boca. Muito bem, vamos então para o nosso quarto tópico. Mas antes de nós falarmos aqui o quarto tópico, irmãos, eu gostaria de ler aqui no segundo tópico e o tópico primeiro. Vamos ver aqui que tem algo também interessante, né? Os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em redor do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Aqui nós vemos todos os preparativos, como eu já falei, assim como os profetas de Baal prepararam lá o seu altar. Mas o diferencial foi, como eu já disse, o fogo que desceu do céu. Então, meus queridos, o nosso quarto tópico, você anota aí, o zelo pelo Senhor, do Senhor, nos leva a situações de risco. Olha, irmãos, como é difícil você primar pela doutrina, você primar pela organização, você fazer um trabalho sincero, um trabalho honesto, um trabalho onde você não tem 2 pesos e 2 medidas, né? Um trabalho onde você não discrimina as pessoas, um trabalho onde você não beneficia alguns em detrimento de outros, né? Um trabalho com justiça. Como é difícil, não é? Então, queridos, o zelo do Senhor nos leva a situações de risco. Veja o versículo 10 aqui na nossa lição, né? Em 1 Reis 19, versículo 10. Olha o que Elias diz. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Por que estão buscando tirar a vida de Elias? Porque Elias é um profeta verdadeiro. É um profeta que contesta o erro, contesta a idolatria, as injustiças sociais. E o rei não quer ser incomodado, né? Os reis eram tomados de soberba, né? De arrogância. E quem era um velho mal vestido para vir questioná-lo, né? Mas aquele velho mal vestido era o profeta do Senhor, né? E o profeta é um homem chamado para um tempo de crise e as dificuldades não são novidades na vida do profeta. Tópico 1 e subtópico 1 fala: o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei, Acabe
Digo, e a falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Então há uma grande possibilidade de esse Baal que vocês adoram não ser Deus. Então, o zelo do Senhor. Se você é alguém que tem zelo pela obra de Deus, tem zelo pelo conjunto que você cuida, tem zelo pela orquestra, não é um político, não é? Mas você é alguém que faz a obra de Deus com cuidado. Se você tem zelo pela congregação que você dirige, pelo seu ministério, prepare-se, meu irmão, porque você vai estar correndo risco o tempo inteiro, porque os inimigos da ordem, os inimigos das coisas de Deus bem feitas, eles vão atacar. É sempre assim. Alguém disse muito acertadamente que uma árvore frutífera, esta que leva pedrada. E ninguém joga pedra em árvores que não têm fruto, mas árvores que frutificam, não é, são as que levam pedradas. E ser zeloso pela obra de Deus é ser alguém que frutifica. Quinto tópico, chegamos à metade da nossa lição. Profetas de Baal, cuidados pelo Estado. Elias, cuidado por Deus. Nós temos aqui os profetas de Baal e Azerá versus o profeta Elias. Os profetas de Baal, de Azerá, a Bíblia vai dizer que comiam da mesa, né? Capítulo 18, versículo 19, está aqui na palavra, 18 e 19. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Eles não comiam na mesa, comiam da mesa. Ou seja, esses profetas eram financiados pelo Estado. Então, eles eram comprados, e se eram comprados, eles se vendiam para dizer aquilo que o rei gostava de ouvir. Por isso que John Walsh, já falei aqui várias vezes nos vídeos, ele diz que a maior marca de um falso profeta é aquele que sempre diz o que você gosta de ouvir. Então, esses profetas estavam ali para aprovar. Vocês vão ver no episódio lá de Josafá e Acabe, quando eles estão indo a uma batalha, se não me engano, Rimote e Leade, eles vão a essa batalha e eles consultam os profetas que estão ali com Acabe e Jezabel. E toda aquela multidão de profeta diz que o rei ia se dar bem. Mas chamaram Mica, um homem de Deus, e Mica, quando chegou, profetizou a realidade que o rei iria morrer. E por isso já foi preso, né? Então, profetizou a verdade, se prepare para sofrer. Ok, então, meus irmãos. Então, nós temos aqui os profetas de Baal, que são cuidados pelo Estado. Mas Elias é cuidado por Deus. Eu prefiro ser cuidado por Deus do que ser financiado pelo Estado, né? Quem é cuidado por Deus, irmãos, tem garantia da fidelidade de Deus. Quem é cuidado pelo Estado, ele tem as garantias da política. E aí não dá para confiar, né, nessas pessoas que muitas vezes estão interessados no seu próprio bem. Não é um governo pelo povo, do povo para o povo, não é um governo para eles, né? Para eles usufruírem do melhor, enquanto o povo é sacrificado. Então, esses profetas eram cuidados pelo Estado, né? Que tristeza, corruptos, né? O Estado pagava, Jezabel pagava, e eles, recebendo o seu saláriozinho, não tinham compromisso com a verdade. O compromisso deles era em agradar o rei. Mas todos nós sabemos que o verdadeiro profeta, ele não está para agradar o rei, ele está para agradar a Deus. E quando Deus vê a desordem do rei, Deus usa esse profeta para confrontá-lo. Por isso que os profetas sofreram tanto, né? Nas histórias da Bíblia a gente vê o sofrimento de Jeremias, né? O sofrimento de Micaías e outros profetas, né?
Sexto lugar, meus queridos, sexto lugar, respostas de Deus acontecem onde altares estão restaurados. Vamos ver o versículo 30, né? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Não é? Deus não iria mandar o fogo, não iria mandar a confirmação em cima de um altar desestruturado. O altar hoje, irmãos, não é um altar de pedra. O altar de hoje é a nossa vida. Não é? Se a nossa vida está ajustada, está alinhada com Deus, alinhada com a palavra, então, meus queridos, não tenha dúvida que Deus vai confirmar a nossa caminhada, vai confirmar o nosso ministério, vai confirmar o nosso trabalho, né? E como eu já falei, essa é a melhor receita contra os que falam mal de você, contra os inimigos, né? Porque o inimigo aponta defeitos seus, mas quando eles veem a confirmação de Deus no seu ministério, eles têm que fechar a boca, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E diz o Senhor: operando eu, quem impedirá? Glória a Deus nas maiores alturas. Então, respostas de Deus acontecem onde altares estão restaurados. Olha, altar rachado, altar quebrado, altar desorganizado, altar sem lenha. Irmão, não espere manifestação do poder de Deus. Agora, arrumemos os nossos altares e aí teremos a confirmação de Deus na nossa vida. Sétimo ponto, nossas ações facilitadoras ou dificultadoras em nada afetam o operar de Deus. Eu acho muito interessante, porque Elias já está numa situação difícil. Numericamente, ele está em desvantagem, né? Contando no plano humano, material. É um profeta contra 850. E ainda para piorar, né? Ele cava ao redor do altar um rego e despeja, né, de 3 vezes, né? Cada vez ele despejava 4 cântaros, então despejou 12 cântaros de água, irmão, encharcou tudo que ficou. Então o que acontece, irmãos? Ninguém vai acender um fogo, acender uma lenha, acender uma fogueira, né? O que é que você busca? Você busca uma madeira seca, né? Não vai colocar madeira molhada, né? Madeira molhada não é compatível com fogo. Mas Elias queria mostrar que para Deus não há dificuldade, né? Quando nós tratamos com Deus, as nossas facilitações não adiantam em nada. E aquilo que nós colocamos como fator de dificuldade também não adianta nada. Quando Deus quer operar, Ele opera de verdade, né? Então, não foi a água, não é? Porque ali nós vemos o terreno da improbabilidade, né? Madeira molhada não pode pegar fogo, mas quando Deus quer operar, até madeira molhada pega fogo e madeira seca não pega fogo. Engraçado que o altar lá do Baal estava até mais fácil, né? Certamente a madeira sequinha, tudo organizado para não ter dificuldade. Mas Elias mostra que Deus ignora a dificuldade. Deus zomba daquilo que é difícil, porque para Deus não há impossível. Muito bem. Nós vamos então para o nosso 8º tópico. Mais que o tempo quantitativo de nossa oração, importa o tempo qualitativo. Anote isso aí que é muito bonito. Mais que o tempo quantitativo, quantidade de nossa oração, importa o tempo qualitativo, a qualidade. Vamos ver no tópico 2 e subtópico 2. Onde diz assim, uma oração confiante. Olha só, a oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal, que clamaram quase que a manhã inteira. Elias queria mostrar que para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus.
é relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina com resposta. Então, meus queridos, às vezes nós podemos fazer, não estou falando aqui que você não deve orar bastante, Eu acho que o tempo de oração, ele é muito importante. Agora, quando esse tempo não é comprometido com coisas frívolas, Com coisas sem significado, com coisas sem objetividade, Claro, nós temos pessoas que passam horas ajoelhado, buscando ao Senhor, isso é muito importante, Mas nós queremos destacar aqui que mais que o tempo quantitativo, alguém pode passar muito tempo orando, sem objetividade, com o coração em outro lugar e tudo mais, e alguém pode ter uma oração curta, porém objetiva, uma oração que visa glorificar o nome do Senhor, uma oração que prioriza o reino de Deus, uma oração que não é demonstração de vaidade, e às vezes simples palavras, honestas, objetivas, precisas, Deus vai e responde. Então nós vamos ver aqui, como nós lemos, no tópico 2 e o subtópico 2, Vemos aqui a importância de uma oração simples, curta, que entrou até em contraste com a oração tão longa lá dos profetas de Baal, e Deus respondeu com fogo. O nome disso não é oração quantitativa, é oração qualitativa. Bom, nono lugar, nós colocamos aqui, os heróis também se cansam. O profeta Elias, irmãos, a gente vê desde o começo da história, do profeta Elias, quantas maravilhas, foram operadas, por esse homem corajoso, homem determinado, homem de fé, homem respeitado, Mas os heróis também se cansam. Parece que Deus deixa sempre uma deixa, para nos mostrar que nós somos apenas vasos de barro, E que dentro desse vaso de barro nós comportamos um grande tesouro. A preciosidade está no tesouro que está dentro de nós e não em nós, para que nós não nos envaideçamos. Veja lá no terceiro tópico e subtópico primeiro, que diz assim, os feitos e a exaustão do profeta. Olha só, Elias chegou à exaustão, ao esgotamento, diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo, fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor e dizer que só o Senhor era Deus, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azerá, que recebiam apoio do rei, fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. A despeito das portentosas obras que fez Elias, foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha, e nós vamos ver lá na frente Elias pedindo a morte. Tanta tristeza, uma pessoa de tanto sucesso, tão vitorioso, mas a gente é humano. E aqui, hoje me veio essa frase inspirativa, Os heróis também se cansam, E, em 10º e último lugar, o falar de Deus tem objetivos definidos, mas formas indeterminadas. Elias, depois de toda essa operação, o fogo desceu, depois ele mata esses profetas,
e depois a notícia chega para Jezabel. Jezabel, né? Os corruptos que comiam aqui na sua mesa, aqueles profetas, né? Elias matou todo mundo. Ela disse, pois então, parafraseando, né, irmãos? Pois então, né, a cabeça de Elias vai rolar. E claro que Elias fica sabendo, né, irmãos, e foge para o deserto, do deserto vai lá para a caverna, e quando ele está lá na caverna, Deus vai se manifestar para ele, e a gente vê aqui na nossa lição, né, muito interessante que o Senhor se manifesta de algumas maneiras diferentes, né? Vem ali aquele fogo, Deus não está no fogo. Vem o terremoto, Deus não está no terremoto. E assim, diversas manifestações, até que veio, né, uma brisa, como uma brisa suave e uma voz mansa, e aí Deus estava naquela situação. Mas Deus pode aparecer no terremoto? Pode aparecer no terremoto. Deus pode aparecer no fogo? Pode aparecer no fogo. Mas às vezes ele vem numa brisa suave. E às vezes eu digo que Deus é Deus pela capacidade extraordinária que possui de nos surpreender sempre. Então, meus queridos, isto é maravilhoso, né? Deus, ele tem sempre, né? O falar dele tem objetivos definidos, mas a forma como ele vai falar, nós não sabemos. Ele pode usar uma criança, ele pode usar o pastor no sermão, ele pode usar uma pessoa que se levanta em profecia, pode ser uma pessoa rica, pode ser uma bem pobrezinha, ele pode usar um outdoor, ele pode usar um hino que está sendo tocado, ele pode usar um folheto que vem voando, ele pode usar tudo que ele quiser. O importante é que a sua mensagem objetiva chegue ao nosso coração. Meus queridos irmãos, ficamos por aqui, são 10 tópicos, né? Bastante simples, objetivos, para que aí você possa, né, trabalhar melhor a sua lição. Se você acessou esse canal pela primeira vez, não se inscreveu, se inscreva, que esse canal é surpreendente. A cada vídeo nós vamos descobrindo muita coisa boa. Estão aí 10 tópicos que você pode organizar um sermão e pregar na sua igreja. Se não se inscreveu, se inscreva. Se não deu o like ainda, clique aí na mãozinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? E faça aí o seu comentário dizendo a cidade abençoada de onde você está assistindo esse vídeo. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.